Olá, galerinha! Hoje, sexta-feira, vamos continuar o nosso assunto sobre medidas de comprimento, tá bom? Por que eu tô tão em cima desse assunto? É porque esse assunto é muito importante. Vocês precisam saber ele detalhado, saber fazer qualquer questão, tá bom? Então, a gente vai ver só questões hoje, só trabalhar em cima de questões para vocês verem qual a forma mais fácil para responder, tá certo? Então, vamos prestar atenção. Qualquer dúvida, vocês me enviam lá no WhatsApp. E quem estiver devendo tarefa, tem que me mandar para eu poder colocar a presença, tá bom? Lembrando também que quem teve algum problema com a prova, não fez, tem que me falar o mais rápido possível, beleza? Então, vamos aqui. Vamos ver aqui, relembrar aqui o que é que a gente tem que sempre lembrar. Que quando eu estou partindo de uma medida de comprimento maior, como quilômetro, para uma menor, como hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, eu vou multiplicar por 10. Sempre que eu vou pegar um degrau, eu vou lembrar dessa escada e que eu perceber que eu vou descer degraus, eu vou multiplicar por 10 cada degrau. Se eu estou em um degrau mais embaixo e eu quero subir, eu vou dividir por 10. Vocês lembram, multiplicar por 10 é andar a vírgula para frente ou adicionar zeros. Dividir por 10 é voltar a vírgula para trás e acrescentar zeros à medida que for necessário, tá bom? Então, vamos aqui. Em marcha, o passo de Antônio mede em média... Pegar meu pincel aqui. O passo de Antônio mede em média 75 centímetros e o de Pedro 60 centímetros. Em um percurso de 300 metros, quantos passos Pedro dá mais que Antônio? Vamos lá. O percurso tem 300 metros, mas aqui eu estou tratando de centímetro. Então, se eu transformar esses 300 metros em centímetro, eu vou ter quanto? Lembra, se eu estou em metro e quero ir para centímetro, eu vou descer degraus. Se eu vou descer degraus, eu vou aumentar 2 zeros. Eu vou multiplicar por 10 e por 10, não é? Então, eu vou ter 300 metros, mais vou ter 30.000 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Se a medida, o percurso é 30.000 centímetros e o Pedro, ele dá passos de 60 centímetros, o que é que eu faço? Eu vou dividir 30.000 para 60. Vamos ver aqui como é que funciona. Primeiro que eu posso cortar um zero com um zero para facilitar a nossa continha, não é? E agora eu vou dividir. 30 para 6 dá 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Eu baixo o zero. 0 por 6 não dá, né? Tem que colocar um zero. Então, 0 vezes 6, 0. Eu abaixo o outro zero. 0 por 6, 0. Não dá, né? Então, aqui eu vou colocar o resto zero. Quanto foi que eu obtive? 500 passos. Então, essa aqui eu vou colocar P de Pedro, tá bom? Vamos ver quantos passos o Antônio vai dar. Eu vou pegar os mesmos 30.000, né? Vou pegar aqui o azul. Vou pegar os mesmos 30.000. E vou dividir por 75. Vamos lá. 30 dá para dividir por 75? Não, então eu tenho que pegar 300, tá bom? 300 dividido por 75 é 4. 4 vezes 75 dá 300. Então, para 300 falta nada. Eu baixo esse zero, coloco aqui um zero, né? Baixo outro zero e coloco aqui outro zero. Então, eu tive quantos passos para o Antônio? Eu tive 400
passos para o Antônio, né? Então, a pergunta é, quantos passos Pedro dá a mais que Antônio? Vou escrever aqui, ó. Pedro dá 100 passos a mais que Antônio. Não foi isso? Então, gente, é fácil, simples, tá bom? Vamos ver aqui outra questão. O terreno do senhor João é retangular e mede 54 metros de comprimento por 76 metros de largura. Ó, vou até fazer ele aqui. Então, aqui ele tem 54, aqui ele tem 76. Calcule quantos metros de arame farpado serão necessários para cercá-lo com 3 voltas. Então, se eu quero tudo em metro, não preciso transformar nada. O que eu quero saber é o quê? É o perímetro. Não é o que é o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer como essa minha conta? Eu vou colocar aqui, ó, 76 desse lado, ó, já coloquei esse lado. Mais 54, não é? Mais 76 desse outro lado, ó, que é igual ao de cima, mais 54 desse lado, que é igual ao outro lado. Não é assim que a gente faz o perímetro? Agora a gente soma tudo. Então, vamos lá. 6 mais 4 dá 10, mais 6 mais 4 dá mais 10. Então, fica 20. Coloca o 0 e vai 2. 2 mais 7, 9, mais 5, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 5, 26. Então, aqui eu vou ter 260 metros de perímetro. Mas o arame vai dar 3 voltas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 260 e vou multiplicar pelas 3 voltas que o meu arame vai dar. Então, quanto é que eu vou obter aqui? Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Eu coloco 8 e sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, quantos metros de arame farpado vão ser necessários? Ó, vão ser necessários 780 metros de arame farpado para dessas 3 voltas. Tá bom? Não é fácil? É muito fácil. Outra questão, vamos lá. Para cada prego de 30 milímetros que a máquina do senhor Augusto fabrica, perde-se 0,2 centímetros de arame. Aqui a gente está tendo duas medidas diferentes, não é? Aqui eu tenho 30 milímetros, não é? Aqui a gente tem os 30 milímetros e aqui a gente tem 0,2 centímetros. Ele quer saber quantos pregos podem ser fabricados com um rolo de arame de 64 metros de comprimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o que se perde em milímetro. Então, como é que vai ficar? 0,2 centímetros de arame são quantos milímetros? Se eu quero transformar centímetro em milímetro, eu vou descer um degrau. Se eu vou descer um degrau, a vírgula anda uma casa, não é? Então, ao invés de 0,2, eu vou ter só 2. Não é não? 2 milímetros. Tá certo? Se eu vou ter 2 milímetros, isso quer dizer que para cada prego de 30 milímetros, a máquina faz o quê? Perde 2 milímetros de arame. Então, para cada 30 milímetros, né? Então, para cada prego, ele vai perder 32 milímetros, não é? Ó? Então, eu sei que ela sempre perde 32 milímetros, porque perde os 30 do prego mais os 2 milímetros de arame.
Então, eu pergunto, quantos pregos podem ser fabricados com um rolo de arame de 64 metros? O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 64 metros em milímetro, porque é a medida que eu estou trabalhando, não é? Então, o que é que eu vou fazer? De metro para milímetro, ele desce quantos degraus? Desce 3 degraus. Então, eu vou adicionar 1, 2 e 3 zeros, não é? Se eu vou adicionar 3 zeros, eu vou ter 64.000 milímetros, tá bom? Então, se eu tenho 64.000 milímetros, eu quero saber em quantos grupos de 32 eu posso dividir. Justamente, a gente vai fazer uma divisão. Eu vou pegar o meu 64.000, ó, e vou dividir para 32. Vamos lá. 64 para 32 dá o quê? Dá exatamente 2, não é? Porque 2 vezes 32 é 64. Então, o resto zero, não é? Então, baixa o zero, coloca zero. Baixa zero, coloca zero, não é? Baixa o último zero e coloco ali um zero. Não é assim que a gente faz a divisão? E o resto aqui fica zero. Então, eu vou ter quantos pregos? Eu vou ter 2.000 pregos, tá bom? Contando o que gasta no prego e o que se perde em cada prego. Tá bom, gente? Vamos ver aqui mais. A torre da cidade do Gustavo tem 54 metros de altura. A escada que conduz ao alto da torre tem 300 degraus. Expresse em centímetro a medida da altura de um degrau. Então, eu sei que a torre tem 54 metros. Eu sei que a escada que leva até lá em cima tem 300 degraus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura da torre e dividir pela quantidade de degraus que leva até o topo dessa torre. Não é isso? Ó, eu tenho aqui a torre, vou fazer aqui uma torre, tá? E aí eu tenho uma escadaria que leva ao topo dessa torre, tá bom? Não, eu não sei desenhar. O que acontece? Eu sei que essa torre, ela tem 54 metros, mas eu quero saber a altura de cada degrau em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a altura da torre em centímetros. Vamos lá. Se essa torre tem 34 metros de altura, eu vou descer 2 degraus para saber quantos centímetros ela tem. Se eu desço 2 degraus, eu adiciono 2 zeros, porque eu multiplico por 10 e depois por 10. Então, eu tenho 5.400 centímetros, beleza? Se eu tenho 5.400 centímetros, vou colocar aqui agora. Tenho 5.400 centímetros, que estão divididos em 300 degraus. Degraus, professor. E eu quero saber qual é a medida de cada um. Então, a gente vai resolver essa divisão. Ó, eu posso cortar esse zero com esse zero e facilitar a nossa continha. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 54 dividido para 30. 54 dividido para 30 dá 1. 1 vezes 30 é 30. Para 54 falta 24. O que é que eu faço agora, professor? Eu baixo o zero que está aqui do lado, esse aqui. Então, eu tenho o quê? 240 dividido por 30. Dá quanto? 240 dividido por 30 é 4. Por quê, professora? Porque 4 vezes 30 é 240. E o resto fica 0. Então, cada degrau tem 14 centímetros. Tá certo? Essa é a nossa resposta procurada. Tá bom?
Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Um terreno tem dimensões 875. Vou até desenhar aqui, ó. 875 por 500. Então, aqui, por exemplo, é 500 e aqui é 875. Qual é o valor destas dimensões em hectômetros? Aqui a gente está falando em metros, não é? Se eu quero transformar isso em hectômetro, eu preciso subir a escada, não é? Se eu vou subir a escada, eu vou dividir por 10 cada degrau. Então, de metro para hectômetro, ó, depois de metro, eu tenho quem? Eu tenho decâmetro, depois eu tenho hectômetro. Então, eu vou precisar subir 2 degraus, ou seja, esse meu 875, deixa eu pegar aqui outra cor, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar, eu vou escrever aqui ele, se ele vai voltar 2 casas, eu vou dividir por 10 2 vezes, ou seja, a vírgula, ela sempre fica fora do número. Agora, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai voltar uma casa, ela vai voltar 2 casas. Então, eu vou ter 8,75 hectômetros, tá bom? No caso do 500, o que que acontece? A vírgula volta 2 casas. Então, ao invés de 500, ela vai voltar 2. Se ela vai voltar e tem 0, eu posso só ir apagando os zeros. Ó, eu apago esse 0 e eu apago esse 0. O que é que sobra? 5. Então, eu tenho aqui 5 hectômetros, tá bom? Então, as novas medidas vão ser 8,75 por 5. Isso em hectômetro, tá bom? Agora vamos ver aqui a última de um assunto que a gente já viu. Determine a medida do perímetro do retângulo abaixo em metros. Eu quero perímetro, mas eu quero em metros, tá bom? Então, vamos lá. As medidas que ele me deu estão em milímetro. Oh, aqui eu tenho medidas em milímetro. Vamos lá na escadinha. Se eu estou em milímetro e quero ir para metros, eu preciso... O que que eu preciso fazer? Dividir por 10. Quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, a vírgula precisa voltar 3 casas, não é? Então, vamos logo definir aqui o perímetro dela. O que é o perímetro? Eu somar os 4 lados, não é? Aqui eu tenho 300, então aqui em cima eu tenho 300. Aqui eu tenho 710, então aqui de lado eu tenho 710. Então, vamos lá fazer a continha aqui. Eu vou pegar 710 mais 710 mais 300 mais 300. Vou somar. Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá tudo 0. 1 mais 1 mais 0 mais 0 dá 2. 7 mais 7, 14. 14 com 3, 17. 17 com 3, 20. Então, o perímetro é 2020 milímetros. Mas eu quero em metros. Em metros, o que é que eu faço? Volta a vírgula 3 casas, porque eu preciso subir 3 degraus. Então, se a minha vírgula volta 3 casas, isso quer dizer que ela estava aqui, não é? Vou pegar aqui o amarelo. Ela estava aqui, mas agora ela vai parar aqui, tá bom? Então, eu vou ter 2,020, tá bom? Metros. Esse é o nosso perímetro. 2 metros e 20, tá bom? Então, eu tenho 2 metros e 20 milímetros, né? Mas eu leio 2,020 metros, tá bom? Então, é isso.
Vou deixar uma tarefinha, vocês vão fazer, vão me enviar para eu poder colocar a presença de vocês na aula, tá bom? Então, beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.